Então, Prontinho. meninas, antes de iniciarem, bom dia oficial agora para você. Bom dia. O tema Bom de vocês dia. é bem legal e talvez um dos mais difíceis, porque é algo que a gente não consegue proporcionar na prática no curso, que é operar filtro, né? Todos eles são de dimensões industriais, é difícil ter filtro pequenininho, mas ele é importante no aspecto visual e tanto presente como futuro. Tem vários tipos. Eu vi o trabalho de vocês tiveram uma técnica bem mais sofisticada. Então, legal isso, a gente vê algo diferente. Uma boa apresentação, fiquem bem à vontade e boa sorte. Obrigada, William. A gente escolheu justamente esse tema para a gente aprender um pouco mais, porque mesmo eu fazendo vinho em casa, é uma coisa que a gente não consegue fazer, filtrar o vinho, né? E eu vi que seria uma grande parte de deficiência de eu aprender mesmo. E achei que buscando esse seminário seria uma forma de fechar esse gap. Nos Estados Unidos tem alguns filtrinhos como se fossem umas microplacas, né? Um filtro de placa em miniatura para filtrar vinho, tipo 50 litros de vinho. Mas é difícil comprar aqui, né? E é caro. Então, realmente eu nunca cheguei a utilizar esses filtros, nem a Andrea. Então, vamos lá. Então, deixa eu compartilhar aqui minha O tela. máximo de filtro que eu usei até hoje foi de café. Esse filtro de esse filtro de café é bem parecido com esse que eu mencionei aí dos produtores de vinho caseiro, né? Que tem para comprar. Então, sobre a filtração, é um mecanismo, né? Da gente simplesmente separar a fase líquida da fase sólida, a fase sólida dentro de uma fase líquida. E para isso, a gente vai ter que usar uma superfície porosa para fazer essa filtração. Na enologia, pelo menos os mais comuns que a gente encontrou, a gente tem basicamente 5 tipos de filtração, né? E elas vão se distinguir por diferentes tipos de membranas ou camadas filtrantes ou para diferentes aplicações, né? Então, o mais comum por terras de atomáceas, a gente tem possibilidade de usar um sistema com filtração com ou sem o vácuo. Eu vou mostrar esses dois tipos. Filtração por placas de celulose, que aí eles são feitos ou em placas ou em módulos lenticulares, né? É, membranas formadas por polímeros sintéticos, que a gente tem diferentes tipos de poros. A filtração tangencial, que pode ter membranas minerais ou orgânicas. E a centrifugação, que eu acho que ela, não sei se ela é mais cara do que sofisticada, mas existem vários tipos de filtração por centrifugação com alta pressão, baixa temperatura, que podem fazer com que a gente possa concentrar mosto, limpar mosto, recuperar a levedura. Eu vou utilizar aqui um exemplo clássico da centrifugação. Eu acho que até a Vanessa Antunes teve oportunidade na Garibaldi de usar esse método. Eu não sei se ela está aqui no seminário hoje. Então, por que a gente clarifica o vinho? Porque a limpidez é um critério de qualidade para o consumidor, né? Quando o consumidor identifica presença de sinais ou depósitos, normalmente eles atribuem isso a defeitos ou alterações no vinho. Então ele tem que ser bonito, ele tem que estar límpido, né? Não adianta só ele estar gostoso para o consumidor final. E quando a gente vai fazer a filtração ou clarificação, a gente tem que primeiro tem que resolver dois problemas, né? Obter a limpidez e conservar a limpidez, né? Então, primeiro a obtenção da limpeza é a clarificação do vinho ou do mosto e
a conservação dessa limpeza tem a ver com problemas de estabilização inadequada. Então, a filtração, ela remonta à antiguidade e a gente sabe que existem afrescos e pinturas que mostram que o vinho era filtrado com algodão e lã, né, antes de ser colocado em conservação ou consumido, né? E até a Idade Média, a gente não tinha nenhum novo método de filtração novo descoberto ou utilizado, mas sim se trabalhava muito na questão das colagens, né? A utilização de clara de ovo, sangue ou até precipitação prolongada nos tonéis de barrica. E aí, então, no século XXI, século XIX, é que surgiram os filtros industriais. Em 1828, na Inglaterra, né, foi o primeiro filtro industrial produzido mesmo. Depois na Alemanha, com esse filtro que usa a terra de diatomácea, por qual o vinho passa por ele, né? Por isso, eu não achei uma outra tradução para aluvionagem. Eu não sei como falar isso, William, se você tiver um outro nome. E porque a gente consultou material didático em inglês e em outras línguas, né? Que também é uma outra dificuldade de encontrar material em português, né? Os materiais em português são bem sintéticos. E em 1914 é que foi feita a primeira esterilização filtrante de um líquido, né? Com membranas. E já na década de 50 foram quando começaram a aparecer os filtros de aço inox. Então, para a gente obter uma clarificação perfeita, uma limpeza, a gente não consegue fazer isso tudo de uma vez. Perdão. A gente não consegue fazer isso tudo de uma vez. Então, cada filtração, ela vai exigir um tipo de poro, um tamanho de retenção de partícula diferente, vai ser parte de uma estratégia global do seu vinho. Você conservá-lo por vários anos em barrica, ela vai fazer uma clarificação, vai baixar a turbidez, né? E muitas vezes, em vinhos de qualidade, principalmente os tintos, filtração pode levar um risco de você remover do filtro algumas partículas coloides que podem fazer parte da característica interessante desse vinho, tornando-os mais magros, né? E já os vinhos que são jovens, eles não passaram por grandes tempos de sedimentação, então você vai ter que entender que tipo de sequência de etapas que você vai utilizar para obter o resultado que você quer. Então, a performance dos meios filtrantes tem a ver com porosidade e permeabilidade. Porosidade quer dizer qual é a relação de volume do material que vai passar por uma determinada membrana e essa capacidade da membrana de reter as partículas, né? Então, não necessariamente a porosidade tem a ver com o diâmetro do poro, porque a gente tem, por exemplo, diatomáceas de poros diferentes, membranas sintéticas de poros diferentes. E a permeabilidade é a propriedade com que o líquido vai passar por esses poros, e isso vai determinar uma maior rapidez ou uma maior lentidão dessa passagem por esses poros, né? Então, você tem também, nesse caso, você tem que levar em consideração uma série de parâmetros para determinar qual é o melhor meio para você utilizar, né? E outra característica é o limiar de retenção, né? Que aí sim tem a ver com o tamanho do diâmetro do poro. Então, por exemplo, a gente tem membranas que tem um limiar de retenção absoluto. Vocês vão entender, se ficar um pouco de dúvida, vai ter um slide mais para frente que vai mostrar
aqui como é que funciona a membrana para reter, por exemplo, a bactéria, ou um vírus, ou uma levedura, né? E a gente fala que as placas, elas têm uma retenção nominal, né? Então, a gente vai... Não é só o tamanho do poro, mas a superfície dela e a relação da permeabilidade dela com os elementos do vinho. Então, como é que a gente avalia... Andréia, você pode dar uma olhadinha no chat para eu não me distrair? Então, como que a gente avalia a qualidade das clarificações, né? Então, a gente tem uma classificação para vinho brilhante em NTUs, que é a medida de turbidez, e para um vinho turvo, né? Então, para cada tipo de vinho, a gente tem uma medida de turbidez que vai determinar se ele está brilhante ou turvo, né? Também a gente pode determinar o teor de matéria sólida. Como é que a gente faz isso? Tem um tubo, você pode colocar o vinho num tubo de ensaio e centrifugá-lo para você ver o percentual desse volume, né? É um tubo especial, graduado, que aí você vai ver quanto tem de matéria sólida ali. Controles, desculpa aqui, o erro de microbiológicos. Então, você vai verificar no microscópio a presença ou não de micro-organismos, né? E você pode fazer contagem de partículas também por outros aparelhos que vão medir a quantidade de partículas ou por condutividade elétrica, absorção de raios-x, difração a laser, mas são extremamente caros, né? Então, se a gente levar em consideração o que o vinho apresenta, né? Nós temos aqui numa faixa de nanômetros a micrômetros, né? Então, nanômetros são sais, íons, ácidos orgânicos, compostos fenólicos, colóides são polissacarídeos, proteínas, compostos fenólicos polimerizados, que são maiores, e para micrômetros são micro-organismos, pedaço de célula, agregado coloidal, tartaratos, cristais de tartarato. Então, só para vocês terem uma ideia, as soluções, açúcares, ácidos orgânicos, etc., elas não vão ser responsáveis pela turbidez do vinho. Mas partículas que são coloidais, né? Que tem um tamanho maior, elas vão formar, olha só, aqui eu tenho partículas que vão turvar, que são só vistas no microscópio eletrônico, porque tem 0,3 micrômetros. E aí eu tenho partículas que já são visíveis ao microscópio óptico, são 10 vezes maior. E 10 micrômetros são partículas que a gente já consegue visualizar a olho nu, né? Podem ser resíduos diversos, cristais, matéria corante que se precipita, até mesmo os adjuvantes que a gente usa para filtração, que vão fazer essa turvação no meio. Vamos falar um pouquinho melhor sobre o método de filtragem mesmo, né? Quais são esses métodos de filtração aplicados aos vinhos? Primeiro e mais comumente utilizado são os filtros à terra, né? Esse é um filtro à terra onde a gente utiliza a terra de atomácia como infundida junto com o vinho, e ela vai passar por filtros, né? E esses filtros vão fazer com que se forme um bolo de matéria de terra pelo qual o vinho vai passando e as partículas vão ficando agregadas a esse bolo, né? E aí, por outro lado, o vinho vai saindo limpo. As terras, você tem várias granulometrias de terra, tanto para você filtrar
partes maiores do filtro, né? Esses colóides, esses solutos maiores, como para você fazer aquele polimento, dar o brilho para o vinho na hora de envasar. Então, dependendo do que você quer fazer, você vai utilizar uma granulometria de terra de atomácia diferente. Então, aqui tem um esquema do filtro a terra geral, né? Aqui eu tenho a entrada do vinho, a gente tem essa bomba que vai juntar o vinho com a terra de atomácia, que tá aqui, tá? No 9, em solução, né? Aqui você tem um visorzinho que você vai ver passando a terra mais o vinho. E aqui você tem o cartucho em si, né? Que você tem as placas, onde vai se acumulando aqui essa terra, formando esse bolo, que vai fazendo com que o vinho vá passando por esse bolo aqui, e ele vá sendo bombeado para fora, né? Do filtro a terra. E aqui 7 você tem o visor, que você vai vendo em que nível de turbidez está o seu vinho recém-filtrado, né? E aí, depois que você terminou a filtração, você joga esse bolo fora. E que é um grande problema, porque você tem um resíduo maior para tratar, e isso é levantado em todos os livros de que você vai ter um problema para você se livrar, né, entre aspas, dessa terra. Então, seria um processo menos sustentável. Aqui não tem nenhum vídeo. E aí, a gente tem uma segunda, não sei se seria a versão, mas uma segunda aplicação da mesmo tipo de teoria, né? De você utilizar um adjuvante de terra, de atomácia, para clarificação de mosto ou também do vinho pronto. Então, a gente tem uma peça, um cilindro rotatório, que é aplicado nele um vácuo. Então, esse cilindro, ele funciona como aquelas plaquinhas, aquelas camadas de placa desse filtro aqui anterior, né? E aí você tem uma lâmina. Então, o vinho, ele é forçado a passar por essa lâmina, e o líquido filtrado é recolhido para um outro lugar, e essa lâmina vai, então, recolher de volta a terra filtrada com o seu resíduo. Eu não vou colocar o vídeo inteiro aqui, porque ele é grande, mas eu deixei aqui uma referência para vocês verem. Esse aqui é um vinho, uma bomba. Como é que chama isso? Filtro There's two rotatório. tanks. The one on the left is the mixing tank, and the one on the right with the drum is the filtering tank. During the setup, vacuum action is used to suck the filter media out of atomácia, né? Aqui, e aí vocês estão vendo que tá formando uma camadinha branca, né? Então, essa camada branca. Pra mim aqui não tá, Gabi, pra mim aqui não tá aparecendo o vídeo. Não sei se pro pessoal tá aparecendo. Pra mim também não, Gabi. Pra mim também não. Não carregou, acho. Eu acho que novo compartilhamento. Não, peraí. Interromper. Eu acho que eu tenho que colocar para compartilhar o YouTube. Desculpa, gente. Agora vocês conseguem ver? Agora sim, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, ele tem 3 bombas a vácuo. Uma bomba para colocar o vinho dentro, outra bomba para remover o vinho límpido, né? E uma bomba para colocar a terra de atomácia dentro desse cilindro. Então, esse cilindro, ele coloca a terra de atomácia com água para fazer a primeira cobertura aqui do cilindro. Então, essa água vai sendo jogada fora, até que você vê que você completou o sistema. Aí, na sequência, é adicionado o vinho. E aí, o vinho vai passar por essa membrana, a terra de atomácia com os sedimentos do vinho vai ser eliminada, e aí você vai recolher isso aqui para jogar fora, né? Que seria
seriam as lias ou o mosto, a clarificação do mosto, e aí você recolhe o vinho filtrado aqui ao final, clarinho e limpo, e também não só o vinho, mas o mosto, né? Então, essa eu vi bastante na época da safra, o pessoal fazendo vídeos com o. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Peraí. Estão vendo a apresentação? Sim. Sim. Ok. Então, parece ter uma utilização bem grande, mas eu não tenho certeza de qual é um volume mínimo que justifica a operação. Essa é até uma dúvida que eu tenho. E que as informações são bastante restritas, porque parece que assim você vai ter que entrar em contato com o vendedor para pegar maiores informações, né? A filtração, essa filtração por placa foi uma segunda. Esse filtro rotatório a vácuo, ele é uma tecnologia recente. Ela é mais nova do que a filtração por placa, né? Mas elas são de placa, você pode ter 3 tipos de placa que vão te dar capacidades filtrantes diferentes e porosidade diferente também. Então, tudo vai depender da sua necessidade de limpeza e também vazão, né? Eu vi em funcionamento esse tipo de filtração numa pequena vinícola que fazia a esterilização de um método Charmat para invase, né? Então, eles usavam esse tipo de filtração por placa para esterilizar o espumante feito pelo método Charmat antes do invase. Então, basicamente, a gente tem esses chassis de aço inoxidável com placas de celulose, né? E aço inox e outros materiais plásticos também. E aí eles são sobrepostos. E aí o vinho vai seguindo um fluxo de filtração, né? A gente tem uma que tem um fluxo direto e um outro tipo que faz uma inversão do fluxo para passar novamente por o mesmo número de placa, né? Então, a questão toda desse tipo de material, de tipo de filtro, é que exige um grande nível de limpeza, né? Porque após cada utilização, logicamente, ela tem um limite de utilização razoavelmente limitado, né? Tem uma limitação de reutilizações, mas após todo o procedimento de filtração, você tem que fazer uma limpeza bastante adequada e uma lavagem quase que como uma esterilização para você voltar a usar esse tipo de equipamento. Um outro tipo de equipamento de menor porte e mais modulável são a filtração lenticular, que usa meios filtrantes bem semelhantes à placa filtrante, mas eles são montados em blocos, em módulos, né? Em módulos de diâmetros diferentes, e você pode colocar esses módulos, e aí tem a ver com a porosidade, né? Para você colocar módulos diferentes num mesmo suporte. E aí também, pelo que foi possível identificar, parece que esse tipo de esquema de filtração, ele está mais sujeito a vazamentos e perdas de vinho do que esse tipo de filtração lenticular utilizando essas membranas, que aí você pode, de acordo com a sujidade do vinho, a turbidez, não é sujidade, desculpa, turbidez do vinho, você pode usar placas
em esquemas diferentes, né? Então, para vocês terem uma ideia, depois que você utiliza o filtro, você tem que fazer uma circulação de água a 45 graus para poder limpar esses cartuchos, né? E ao final da operação, a gente tem que utilizar água a 90 graus Celsius para realmente limpar adequadamente e permitir que você vá utilizá-lo uma próxima vez. Sendo que o ideal é você concentrar toda a operação para maximizar o uso, porque pode ser que, eventualmente, quando você vá usar novamente, ele já não funcione bem, né? Outro método de filtração é a filtração por membranas, né? Ela é mais utilizada para o acabamento final do vinho, porque ela tem uma porosidade diferente. Você pode usar ela para uma esterilização absoluta, como, por exemplo, pré-invase de vinhos, né? E ela tem poros que variam de 0,45 micrômetros até 10 micrômetros. Então, ele realmente não se aplicaria a mosto, né? Seriam mais a vinhos para você fazer aquela última limpeza antes de engarrafamento. Então, a porosidade que eu expliquei nesse vídeo dá para entender bem, né? Então, você tem uma bactéria aqui esquematizada. Então, você tem uma porosidade que só permite a retenção para não passar a bactéria, mas, em compensação, você deixa passar vírus, moléculas, colóides, leveduras. Então, você vai ter porosidades diferentes para determinadas substâncias que você quer deixar passar no seu vinho. A outra filtração é a filtração tangencial. A filtração tangencial, ela utiliza, diferentemente de todas as outras, que a gente tem o vinho ou o mosto passando perpendicularmente pela membrana ou pelo agente filtrante. Na filtração tangencial, justamente, ela vai passar tangencialmente a superfície filtrante. E essa membrana é que vai determinar o que vai passar para o outro lado. Só que, diferente das outras filtrações, existe um sistema de recirculação desse material que está sendo filtrado para otimizar essa filtração. Então, comercialmente, é uma das filtrações que você tem a menor perda de vinho, né? Ou o mosto durante o processo de clarificação, né? Então, ela é utilizada para clarificação de mosto, preparação de bebidas de baixo teor alcoólico e clarificação de vinhos em uma só operação. Então, esse aqui é um esquema da filtração tangencial, onde a gente tem o vinho entrando aqui pelo esse a gente Gabi, pula o tangencial, deixa que eu falo dele por conta do artigo, vai para o centrífuga. Tá. Então, e esse videozinho, vamos ver o vídeo? Ou não vai ver o vídeo? Fala do centrífugo, aí deixa que eu entre falando do tangencial, já que vai falar do artigo. Então, esse aqui você não tá na tua coisa, você vai voltar. Vai voltar? Vou voltar. Beleza. Não, tem o da centrifugação ainda. Vai para o último. Não, sim. Eu só quero saber se você vai voltar depois nos links. Vou. Beleza. Vou falar sobre isso. Então, como o nosso artigo, a Andrea falou, o último tipo de centrifugação que eu trouxe, de filtração que eu trouxe, é por centrifugação. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Então, peraí.
Perdão, gente. Agora sim. Sim. Então, eu estou vendo aqui. Então, aqui a gente tem um esquema, um diagrama sobre como funciona uma filtração por centrifugação. Nós temos nessas estruturas. Vocês enxergam meu mouse? Sim. Nessas Sim. estruturas aqui, a gente tem os poros, né? Do que a gente vai filtrar. Certo? Então a gente tem o vinho entrando por aqui, a, a centrífuga vai ficar girando. Nesse processo de girar, o líquido vai vir aqui vai vir aqui para baixo e vai ser eliminado. E as partículas que são mais pesadas, elas vão sendo jogadas contra a parede da centrífuga, onde existe o canal para elas serem eliminadas, né? Então a gente tem aqui o canal de entrada do vinho. Vocês imaginam que essa foto aqui, ela tá de ponta cabeça, ela aqui, ela tá de ponta cabeça, tá numa posição exatamente invertida do que ela tá aqui, né? Então a gente tem aqui a lâmina o prato da centrífuga. Então a gente tem a entrada do líquido que vai ser clarificado, né? Aqui a gente tem a saída do sedimento, ele vai saindo aqui por cima, e o líquido clarificado vai saindo aqui para baixo. Como o sedimento ele é mais pesado do que o líquido, né, que vai ser centrifugado, ele vai sendo jogado em direção à parede da centrífuga aqui, que é para onde ele vai ser canalizado e jogado para fora. E o líquido vai caindo e vai sendo redirecionado para a saída do canal de filtração. Eu nunca tive a oportunidade de ver pessoalmente, eu já vi alguns equipamentos que fazem esse processo de centrifugação a vácuo e a baixa temperatura para concentração de mosto, mas eu nunca vi funcionando pessoalmente. Então, com relação à parte geral da teoria, era isso. Agora eu vou passar a palavra para a Andrea, para que ela possa fazer a apresentação de como funciona o filtro tangencial. Andrea, começamos dele? Oi, tá me ouvindo? Pode continuar, vamos aí. Bom, eu vou falar agora um pouquinho para vocês. Na verdade, a Gabi fez uma introdução sobre filtros e a gente achou um artigo sobre esse filtro tangencial aí, né? Que, na verdade, é uma forma de filtragem que acaba otimizando algumas etapas, né? Ele acaba sendo uma filtragem mais rápida do vinho, ele acaba otimizando algumas etapas. As vantagens dele é que ele é um pouco mais sustentável, né? Porque os outros filtros, como vocês viram, acabam usando algumas placas de celulose, e isso acaba gerando lixo. E a parte do uso de terra também acaba gerando um pouco mais de lixo. Isso é um pouco menos sustentável aí, né, do que a filtragem tangencial. Eu confesso que foi um pouco difícil, eu tive um pouco de dificuldade para entender um pouco como é que funcionava esse filtro tangencial, porque eu não consegui entender que existia uma recirculação do vinho dentro desse esquema de filtragem aí. Então, Gabi, como você está com o cursor aí, põe o vídeo para a gente ver um pouquinho, e aí depois eu volto a falar um pouco põe o vídeo lá do YouTube, e aí eu volto a falar um pouquinho mais desse esquema do filtro tangencial. Então, só um pouquinho, Gabi, antes de você pôr. Bom, pode pôr. Achou aí? Espera aí.
E aí? Vocês estão vendo o vídeo, pessoal? Então, assim, na verdade, o vinho, ele é bombeado, existe uma bomba de pressão, né, que acaba bombeando pelo sistema com muita pressão esse líquido, né, esse vinho. Ele passa aí por esse filtro, né, pela filtragem tangencial. O que é o rejeto vai saindo por um lado, né, e o que é o vinho praticamente filtrado, ele vai saindo por por um outro lugar. Dentro desse filtro aí, desse compartimento aí, é onde a gente acaba colocando o filtro. E ele pode ser de vários materiais, né? Ele pode ser tanto orgânico quanto de cerâmica, né? Os orgânicos podem ser de celulose, o polietileno, e o de cerâmica, existem alguns materiais que eles usam para fazer essa filtração, para promover esse filtro. Deixa eu só mostrar o videozinho e aí a gente volta lá no desenho. Então, aqui, ó, a gente vê aqui em vermelho, né, que seria o vinho, né, passando. Ele passa paralelo ao filtro. É diferente da maior parte dos filtros que a gente está acostumado, que é sob pressão, e ele acaba passando pelo filtro, uma passagem única pelo filtro. O tangencial não, ele é diferente. Ele passa paralelo ao filtro, e aí ele vai filtrando para as laterais o líquido. Fecha aí para a gente, Gabi. Volta lá nos slides. Ideia tem ele. Tem ele funcionando, esse funcionando. A primeira vez que ele está sendo usado. Olha lá. Essa é a recirculação, né? A parte da recirculação. Bastante pressão, né? Existe uma pressão dentro. As colunas. E aqui é o filtrado, olha. Aqui é onde sai o vinho limpo. E olha como ele estava, né? Não. Aqui o resíduo saindo. Aí o vinho filtrado. Isso. Volta aí. Aí, bom, então vamos lá, o esquema. Aí aqui aparece um pouco mais de esquema, então a gente vê que o vinho entra, ele tem uma bomba, ele acaba bombeando isso, né? Aí ele passa por a parte filtrante que está lá em cima, né? E ele passa paralelo a esse filtro, ele vai passando paralelo a esse filtro. Então, dependendo da porosidade do filtro que você usa, você vai eliminando algumas coisas e vai retendo outras, né? Outra coisa é que ele tem um sistema de refrigeração também. Então, o vinho acaba tendo uma temperatura um pouco mais preservada, isso também ajuda, né, na conservação. E essa recirculação é que ficou meio confuso, que eu não entendia que esse vinho ficava recirculando. Eu trabalho com osmose, então depois que eu fui entender que era muito parecido com uma osmose. Passa para a gente, aqui aparece os materiais que a gente pode usar para fazer o filtro, né? Então a gente vê aqui que tem a celulose. Normalmente essa celulose é retirada de algumas árvores, né? Madeira. Então é feito todo um tratamento nessa celulose e feito esse filtro com essa celulose. Ou então você também pode usar o polipropileno para fazer isso. E as não orgânicas aí são alguns materiais aí das famílias das cerâmicas aí que eles acabam usando para fazer esses filtros. Passa para mim, Gabi.
Desculpa, voltei. Vamos lá. Gabi, tá me ouvindo aí? Sim, peraí, vou voltar. Cadê você? Passa o slide para mim. Ok? Vocês estão vendo, pessoal? Então, a gente escolheu falar sobre a filtração tangencial e a gente buscou, na verdade, é bem difícil encontrar artigos detalhados sobre filtração especificamente. Não sei se eu estava procurando em locais não tão corretos, né? Mas foi bem difícil de eu encontrar informações sobre... Tá me ouvindo, Gabi? Sim, sobre revisão. E aí a gente encontrou esse numa revisão sobre justamente o filtro tangencial e seus diversos aspectos, né? E foi engraçado, porque demorou para eu entender que o crossflow era o tangencial. Depois que a gente entendeu. Mas, então, Andréia vai falar sobre esse artigo. Andréia, pode falar. Andréia está com problemas técnicos aí, parece, né? Então, eu vou começando, ela pega aqui do... Se ela não voltar... Olá, Gabi. Voltou, tá bom. Bora. Nossa, minha conexão tá muito ruim. Eu tô vendo. Você. Então, a filtração tangencial, ela é uma filtração que bastante vinícolas começaram a empregar, né? Eu não tenho certeza desde quando ela começou a ser aplicada, mas parecia uma aplicação, um tipo de filtração bastante prático, porque você poderia usar o mesmo equipamento em diversos pontos do processo, né? Então a gente tem essas características de você poder usar em vários pontos do processo de vinificação, mas a gente tem uma limitação que é a obstrução da membrana dos filtros, né? Desse filtro, que limita a aplicação mais generalizada da técnica. Eu não sei se hoje, esse artigo que a gente pegou é de 2010, eu não sei se hoje já existem avanços com relação aos pontos que eles colocam aqui, mas essa era uma dificuldade que a técnica tem, assim como todas as técnicas de filtração, né? Você tem uma limitação do esgotamento da capacidade filtrante, e no caso aqui, esse custo é um custo bastante elevado no filtro tangencial. Então, o objeto desse artigo era de fornecer uma melhor compreensão de como o método podia ser realizado na indústria do vinho, né? Levando em consideração a capacidade da obstrução da membrana e a complexidade do vinho. Então, como eu falei para vocês, a gente pode utilizar, aqui cross-flow microfiltration, né? A gente pode usá-la em vários pontos do processo. Então, tanto em vinho tinto como em vinho branco, a gente poderia utilizá-lo nos processos pré-fermentativos, né? Para eliminar, fazer a clarificação do mosto. Após a alcoólica, antes do processo, justo após a fermentação alcoólica e malolática, e depois, antes do processo de envase, né? Gabi, tô me ouvindo?
Sim. Desculpa, gente, minha conexão... Não, tudo bem. Eu já falei desses slides anteriores aqui, se você quiser retomar algum detalhe desse aqui. Não, aqui, na verdade, esse gráfico, ele mostra em quais os momentos que a gente pode usar o filtro tangencial, né? Isso. Então, a gente pode usar o filtro tangencial aqui no mosto, para brancos e tintos, quando você faz a recepção, você desengaça, você moe a uva, né? No caso dos tintos, deixa com maceração, aí você prensa e você pode filtrar já esse moço, se você quiser. Então, você pode fazer essa filtragem. No branco, você faz a recepção, ou desengaça ou não, né? Faz a prensagem, e aí você também já pode filtrar aqui para você diminuir já a turbidez desse moço, você já pode usar o filtro para fazer isso, né? Esse processo. Aí, na sequência, um outro momento que você pode usar. Se você não quiser usar aqui, nesse primeiro momento, faz a fermentação alcoólica para os tintos a malolática, e aí você pode já filtrar. O interessante é que, quando você faz a filtragem nesse processo aqui, entre a malolática, depois da malolática, é porque você já pode remover, inclusive, algumas bactérias lácteas, algumas coisas que ficaram, você, dependendo do tamanho do filtro que você usar, né? Você pode já remover, fazer a remoção dessas bactérias. E aí, depois, né, daqui do armazenamento, você já pode filtrar, então você acaba pulando essa etapa de ter que colocar o clarificador, esperar, deixar lá clarificar, fazer aquela trasfega, então você acaba pulando essa etapa, você acaba economizando tempo, né? Porque você já pode fazer direto a clarificação e envasar. Então, aqui ele mostra um pouco da otimização do processo, né? Que você pode estar usando esse tipo de filtragem. Passa para mim, Gabi. Aqui, o que a gente filtra, a Gabi já falou um pouco disso lá, né? Depende do tamanho das partículas, a gente tem partículas maiores e menores, né? Íons, polissacarídeos, proteínas, micro-organismos como bactérias, algumas leveduras, cristais de ácido tartárico, enfim, a gente depende do tamanho do seu filtro, você vai eliminando. É interessante que uma observação só em relação a esse tipo de filtro é realmente o tamanho, né, a gramatura dele, o tamanho dele, que ele consegue ter aí até 2 micras, né, para reter, né, de gramatura. E um curso que eu fiz, a Gabi, inclusive, estava junto nesse curso, que a gente achou muito interessante, em relação a um comentário que a pessoa quem estava dando o curso falou para a gente, que era sobre, que me chamou muita atenção, que foi sobre a Brettanomyces, que você pode, se você no processo de vinificação, você conseguir perceber, né, sensorialmente que o seu vinho está contaminado, você pode remover esse fungo, né, através da filtração, você pode remover a Brettanomyces através da filtragem e seguir o seu processo de vinificação, o seu processo até o final aí, sem esse problema de mais tardiamente aí você ter uma contaminação do seu vinho. Então, é um recurso bastante interessante, achei bem legal essa possibilidade também em relação à filtragem. Então, aqui só para ilustrar, né, o que contém no vinho, quais são as concentrações, né, e o que a gente, na verdade, acaba filtrando, né? Algumas coisas a gente não quer que filtre, porque acabam trazendo textura, acabam trazendo corpo, acabam trazendo aromas para o vinho, mas o que traz a turbidez para o vinho, né, acaba sendo filtrado, a gente consegue remover isso de uma forma muito eficiente e de forma otimizada também. Pode passar, Gabi. Aqui fala um pouco sobre os componentes, a gente também já viu bastante sobre isso, né? Dos compostos do vinho, alguns que a gente quer que sejam removidos, outros não, né?
Pode passar, Gabi. E aqui são as membranas usadas na enologia. Então, a gente vê que as membranas que tem, que visualmente aqui são mais perfuradinhas, né, que tem uma menor gramatura aí, né, acabam filtrando o vinho, né, e a gente tem as membranas para mosto, que a gente acaba vendo que precisa de uma vazão maior, e aqui para as borras, né, que acabam ficando aquelas borras no final também tem uma membrana para filtrar isso. Pode passar, Gabi. Aí, dentro desse artigo que a gente trouxe, o que o artigo, na verdade, ele busca? Ele busca um pouco mais de informação sobre esse produto, testar algumas coisas dentro dessa nova maneira aí de se filtrar, de filtragem, e entender um pouco mais o que de fato está acontecendo e quais são o gargalo do uso desse tipo de filtro, né? Na verdade, o que acontece é que o que eles perceberam é que durante o processo de filtragem vai diminuindo o potencial, né, de filtração do vinho, e aí eles fizeram uma pesquisa de o porquê que isso acontece, né? E aí eles vão notando que algumas partículas elas vão se agregando ao filtro, né? E isso vai obstruindo a passagem dos poros, né? Ele vai obstruindo e vai diminuindo o efeito de filtragem, né? Então, a ideia era, na verdade, eles tentarem entender se isso causaria também algum fator prejudicial ao vinho que está sendo filtrado, se essas moléculas poderiam reagir de alguma forma com o filtro e formar novas moléculas, e eles acabam chegando à conclusão que não existe muito estudo ainda, não existe muita informação sobre isso, não se sabe ao certo como isso ainda pode interferir futuramente no seu vinho. Então, a ideia era tentar identificar aí, né, o que acabava obstruindo onde ocorriam as obstruções, como é que eles podiam diminuir essa obstrução, né? Então, eles percebem que no andamento da filtragem é preciso aumentar a pressão interna, né, a pressão, para que você acabe otimizando essa filtração. Pode passar, Gabi. Então, no estudo, né, no artigo, o que eles falam, né, que, de fato, esse é um tipo de filtro usado, mais adequado para usar para vinho do que para mosto, né, porque por conta de viscosidade, né, então, teoricamente, a viscosidade é maior, e aí acaba tendo uma obstrução e acaba tendo um rendimento maior no processo de filtragem, né? Eles ainda não sabem direito, né? Precisa se estudar direito, entender direito se esse tipo de filtragem traz interações fisioquímicas aí das próprias moléculas que eu falei, né? Qual é o impacto, né, disso sobre o vinho e desses compostos sobre a membrana, né, que também está sendo obstruída, porque para fazer a limpeza dessa membrana existem vários processos de retrolavagem, de componentes químicos, produtos de alguns ácidos que eles usam, que podem trazer, ir corroendo e trazer abrasão para o seu filtro. Então, muito ainda, existe poucas informações ainda sobre esse processo de filtragem, e eles estão buscando cada vez mais isso para ver o quanto isso pode impactar no produto final, né? No seu vinho, no momento final do seu vinho. Então, ele fala que é preciso ainda estudar, é interessante que a gente possa fazer outros tipos de filtração, às vezes você, sei lá, trabalhar com 2 tipos de filtragem, e usar outros métodos de filtragem dentro da enologia. Acho que acabou aqui, né? Bom, mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Agora, vamos aguardar as perguntas. Não sei se ficou muito confuso aí o processo de filtragem, que caiu, não sei o que a Gabi falou aí, mas estamos abertos aí para as perguntas agora.
Olá, meninas, me escutam? Sim? Sim, sim, professor, Sim. sim. Tá. Parabéns pelo trabalho, tá? Superou as expectativas. Oh, Tá que bom, Ah, muito completo. que Foi, foi bom. praticamente, foi praticamente uma aula de filtração. Então deu para ver que vocês estudaram bem. A parte de ter bem o dever de casa tá muito bom mesmo. Gostei bastante. E vocês vendo o trabalho, vira a dificuldade que é, né, a questão de filtro para pequeno produtor. Todos os exemplos de vocês são grandes, né? Então não se imagina um filtro, nenhum dos que vocês falaram, uma capacidade menor que 20 mililitros. Né? Não se torna viável, não entra no custo da empresa. A dica que eu dou, que veio bem-vindo, essa questão de revolução de cervejeiros artesanais, melhorou muito a oferta de penduricos para vinícola também. E, então, tem alguns filtros cervejeiros, que são semelhantes a filtros de água, que pode ser uma opção para filtrar pequenos volumes. É o mais próximo de... Tem uns tribloco assim, eu fiquei na E dúvida se eles funcionariam ou não. Eu falei assim, nossa, será que eu compro isso aí para testar? Porque seria maravilhoso, né? funciona para eu vi pequenos uns volumes. vídeos, William. Eu vi uns vídeos de uma cervejaria, acho que em Londres, famosa lá, que eles usam esse tangencial para fazer a filtragem dos vinhos, que eu estava procurando para entender como é que funcionava. Eu vi alguns vídeos, e aí entrou numa fábrica cervejeira. Eu falei, não quero cerveja, quero de vinho. Mas aí que eu fui entender o processo. E eles usam mesmo, bastante, aliás. É, o Inclusive, eu tangente... vi um vídeo de um cara que fez um caseiro com tubo de PVC. Ele foi fazendo as conexões com cano de PVC. Acho que ele só adaptou o filtro dentro de uma bomba. Ele fez um negócio meio caseiro. Vou mandar o vídeo para você ver depois. Então, tá, vamos ver. Mas ali da dúvida da Gabriela, funciona, Gabriela, mas para volumes pequenos, como até 500 litros, você pode usar ele. O que vai determinar se ele vai funcionar ou não é a micragem do teu elemento filtrante. Então, o bom de fazer blocos é que começaria o primeiro cilindro com 50 mil, vamos lá, 30, 40 mil. O segundo com 10 e o terceiro com 2. Porque senão você vai aumentar muito a pressão interna, o vinho vai entupir muito rápido e não vai escorrer líquido. Então não vai funcionar. Então a dica é ter uma sequência de filtros do menos poroso para o mais poroso, do mais poroso para o menos poroso depois. Agora já tem a Vanessa levantou a mãozinha. Vamos abrir aqui para as dúvidas agora. Pode falar, Vanessa. Bom, eu quero fazer uma contribuição e também uma pergunta. Eu tinha que não podia passar, né? Bom, é assim, eu já trabalhei. Fala dela também, o William. Vou falar. Como assim, Vanessa? Já teve a tua Ah, vez. ah, olha que eu fiquei me segurando aqui, a Gabriela foi lá e queimou largada respondendo as perguntas. Falei, olha só, que absurdo. Não, mas, então, eu trabalhei com alguns dos filtros, né, que foi mencionado aí na apresentação. Aliás, primeiramente, parabéns pela apresentação, parabéns, Gabriela, parabéns, Andréia, foi muito legal, gostei bastante. Uma das contribuições que eu tenho é sobre o filtro à terra, né? Eu trabalho com esse atualmente lá na Casa da Árvore, né? Lá a gente utiliza 2 tipos de terra para fazer a filtragem, né? Uma calcinada e a outra uma mescla, né, com celulose. Aí a gente faz a capa, né, nas placas e passa o vinho para fazer a filtragem. A quantidade que a gente usa de terra é muito pouca mesmo, tá? Não é um resíduo assim absurdamente grande. É claro que vai depender do volume que você vai filtrar. Outra coisa é o volume mínimo, né? Que você falou aí, o volume mínimo, no meu caso, com um filtro pequeno, com 7 placas,
o volume mínimo para fazer filtragem de terra é 50 litros. Então, você já percebe aí que se você tiver menos, já fica complicado, porque vai ficar 50 litros aí retido no filtro, entende? E qual que é o rendimento, Van? Oi? O rendimento. O rendimento, você fala de limpeza? Não, você fala que você tem que usar no mínimo 50. No mínimo 50. 50 é só para preencher o sistema. Exatamente. Esses 50 litros que vai ficar preso no filtro, você perdeu, assim, entre aspas, né? Se você invasar, ele vai ter a turbidez que tinha antes do seu vinho, né? Uhum. Então, 50 litros, você tem que pensar que vai ficar retido no filtro sem filtrar, mais ou menos isso. E que lote então, que você filtra de vinho, com mais ou menos de quantidade? Oi? Desculpa. Qual a quantidade que você... Das terras? Não, de vinho. De volume. O volume de vinho que normalmente você usa. Nossa, bastante. Eu tento usar, assim, passar, por exemplo, sei lá, bastante entre aspas, né? Depende do que você acha um volume grande, né? Mas acima de 200 litros, considerando que vai ficar esses 50 litros aí, né? Entendeu? Uhum, sim. Deixa eu ajudar a Gabriela ali. Esse tipo de filtro tem que ver a variável tamanho da número de pratos, né? É por metro. Isso. Eu acho que o da Vanessa deve ser de 1 metro, ou ao mais pequeno que tem. Eu tenho de 3, de 9, então o tamanho da estrutura que os pratos ficam dentro. E o outro tipo da terra, tem terra mais ou menos porosa. Vocês até mostraram ali, tem terras que vai de... Eu anotei que eu achei legal a informação. Terras que vão de 5 a 100 micras. Uhum. Então, o tipo da terra vai também dar o teu rendimento em volume. Então, se considera assim que de filtração, teu cálculo, tu não pode parar a filtração. Bom, tem 10 mil litros para filtrar. Tem que iniciar e terminar os 10 mil litros. Vai fazer o quê com 5 mil filtrado e 5 mil não filtrado, tanque sem atexto? Né? Não dá. Então, sempre as primeiras filtrações, que é o caso do filtro à terra, que ele é um filtro de processo, né? Um filtro de finalização. É você sempre começar com terras grosseiras para passar todo o volume do seu tanque pelo filtro. Então, depois, à medida que você vai fazendo a segunda filtragem, vai reduzindo a porosidade da terra, mas sempre pensando que todo ele tem que passar. E quando você fala que você usa duas, Vanessa, você usa todo o vinho primeiro na calcinada, e depois o vinho na outra com a celulose, é isso? Isso, William? Isso, tem que fazer uma capa, né, nas placas. Uhum. O processo que talvez tenha ficado um pouco confuso na imagem não sei se consegue botar a imagem da apresentação do esquema do filtro à terra, que ele acaba sendo mais popular. Tá, peraí. Eu vou compartilhar. O ruim do filtro à terra, ele é muito chato de operar. Porque ele é fácil de desmontar a pré-capa. E aí você perde todo o trabalho e fica nervoso e só piora depois. É o inferno. Bagunçou a terra, tem que refazer tudo. Tem que refazer tudo e o vinho tá oxidando. Isso aí. A primeira coisa que se faz não é passar o vinho. A primeira coisa que se faz é você conecta água nele. Água, só água. Então, vamos ali onde tem a bomba é a água. E ali nessa figura 9 você coloca ali a quantidade de terra para preencher o espaço dos discos, formar aquela capinha alta. Então, depois que você colocou a quantidade de água necessária, vai ter uma mangueirinha em cima da parte da estrutura do filtro, da figura 4, começa a jogar a água para fora. Então, você preencheu o sistema com água. Após preencher todo o sistema com água, ali no 9 vai a terra, você fica recirculando. Esquece a parte da entrada 1. Fica só recirculando água, ela vai passando essa água pelos pratos. E quando é que você sabe que você formou a pré-capa? Quando no visor, ali da imagem 7, você não vê mais terra. Tá transparente. Ou seja, toda a terra já está fazendo parte da estrutura 4. Já formou uma estrutura de capa. A partir daí, você não pode perder pressão no sistema. Se você perde pressão no sistema,
a terra se descola do prato e volta a fazer parte do vinho e pode vinho com terra de volta para o tanque. Vixe, que fez a pré-capa. Vinho crocante. Vinho crocante, vinho com pedrinha ali. William, então peraí, deixa eu só entender, só tirar uma dúvida. Então eu preencho aqui o espaço 9 ali com terra, e aí a circulação é que vai arrastar essa terra para o filtro, é isso? Isso. Por prato, os pratos. Para os pratos. É a circulação interna. No caso, eu saio do 9, entra no 4, volta para o 9. Nem precisa voltar para o 9. O 9 ele tem só aquela imagem 10. Você vê aquela imagem 10? Pode vir aqui, né? Ó. Ficar vindo aqui, ó. Isso, justamente isso. Aqui, ó. A imagem 10 é a bombinha que dosa a terra para dentro do sistema. Então, depois que ele dosou toda a terra, ele só faz esse circuito que a Gabriela mostrou, e quando no visor não aparecer mais água com terra, só aparecer água, toda a terra já está presa nos pratos. Você formou o elemento filtrante. A partir daí que você tem o elemento filtrante, já tem pressão interna, você conecta a mangueira no tanque e ele vai ter que atravessar essa terra para entrar na placa. Não, ele vem para cá, né? Para cá. A mangueira do tanque vem para esse circuito aqui. Isso, vem para esse circuito aí. Vem para esse circuito aí. Vem para esse aqui, só que ele sai no 8. Certo. E aí não é mais recirculação interna. E aí você não pode parar nunca? Olha, não é indicado, porque se você para, você corre o risco de cair a pressão interna e desmoronar a terra. Então, o filtro à terra, ele é muito popular, ele é muito barato de usar. O filtro à terra é muito barato. Só que ele requer uma certa prática de manejo. E não é um filtro nobre. Ele é um filtro mais de processo, não é um filtro de afinamento. Certo. Então, ele é mais usado se você tem até um pouco de pressa durante o processamento. Você quer já filtrar ele, já preparar ele para invase. O a vácuo... eu estou falando demais. A Vanessa, faça a sua pergunta ali, depois eu continuo. Tá, peraí. Aí, depois eu passo um vídeo, vou enviar, na verdade, um vídeo no grupo que eu estou operando o filtro, que aí todas essas informações que o William acabou de falar sobre limpar o visor, tudo, eu faço um vídeo, mostra exatamente assim, o processo. E um dia que eu estiver filtrando aí, quem tiver interesse em ajudar... Eu tenho, mas trabalho. Quando vai ser? Eu já aviso, é uma pressão, é pressão no tanque e pressão em você. Porque, não, brincadeira. Eu me acostumei a viver sob pressão em tempos de Covid. Se entrar uma bolinha de ar, se você não... Brincadeira, gente. Se você não for rápido para mudar o tanque, se entrar ar, ferrou tudo. A bolha de ar é o mais terra. perigoso. A bolha de ar estoura. Tem que tomar muito cuidado com qualquer bolha. Na verdade, é uma dança. Deve ter umas 20 válvulas. Nunca vi tanta válvula na minha vida. Ele fica recirculando. Um monte. Abre e fecha, abre e fecha. E você conecta o vinho. No momento que você fecha a recirculação, tem que abrir a do vinho e abrir a saída 8. Isso é meio rápido, para manter a pressão que estava tendo na recirculação. E a partir daí não pode mais parar de entrar vinho e sair vinho, porque senão você acaba entrando ar, ou não pode almoçar, vou almoçar, desligou a bomba. Desligou a bomba, desmoronou. Não pode faltar luz também. Então Meu Deus. E aí, se parar no processo, você tem que usar nova terra ou você pode refazer com a mesma que você já estava usando? Nova terra. Eita, nós, tá. É muita terra que vai para esse de 1 metro? Mas sim, Gabriela, o seu problema, quem aparece pouco é pouco. Eu trabalhei na Miolo um tempo, e aí quando você aumenta de volume, a proporção é grande. Então, eu tinha uma fossa só para terra filtrante, tinha que pagar para recolher, porque passa a ser um resíduo orgânico, não é mais mineral, porque tirou os compostos da uva. O cheiro é terrível, é um cheiro bem forte que fica depois de depositar, e tem que ser um serviço pago. Quando não tem estrutura para tratar esse resíduo, melhor paga a empresa de ambiental e recolhe ele. Entendi. Bom, continuando aqui, eu também trabalhei com tangencial, depois eu mando um vídeo também do tangencial lá, só que aí foi lá no sul, né?
Nossa, o funcionamento dele é bem completo, é super interessante mesmo. E a centrífuga, só que a centrífuga usávamos mais para borra mesmo, tá? Para separar o líquido da borra para fazer subprodutos. E eu também tenho um vídeo, depois eu mando no grupo lá. A minha pergunta é em relação ao tangencial. E assim, vocês sabem qual o teor assim mínimo, né? Na verdade, qual o teor máximo, né? De teor de álcool que pode passar num filtro tangencial? Eu não, no artigo não falava nada sobre isso, eu não li nada a respeito em relação ao teor alcoólico. Eu sei que ele é usado também para produzir bebidas com baixo teor alcoólico. Especialmente. Com baixo teor alcoólico, mas não falava, eu não achei essa informação, não sei te dizer isso. Deixa eu ajudar as meninas. Na filtração que é usada para vinho, a mínima que se usa é 0,45 micra. Não se usa menos que isso porque você vai comprometer muito a qualidade do vinho e a estrutura toda dele. Nessa micragem mínima que se pode operar, não há restrição de álcool e não há alteração no teor alcoólico do vinho. Você teria que partir para micragens muito mais baixas que isso para conseguir separar as fases do álcool e da água. Então, nas micragens de vinho não tem restrição. Respondido? Sim. Dúvidas mais, colegas? Eu vou fazer uma coisa diferente agora. Meninas, vocês pesquisaram um monte de coisa que não é do dia a dia nosso. E agora eu vou fazer o inverso. Eu quero que vocês tirem as dúvidas que vocês tiveram comigo agora, caso tenha ficado alguma. Porque são coisas bem diferentes. Bem. Sobre a... Eu queria sobre o tangencial, esse processo de recirculação, William. Quanto tempo isso fica recirculando? Esse líquido recircula por quanto tempo dentro desse... Ó, que gostoso! Oi, senhor! Tudo bom? É um bom meninólogo aqui. Nosso mascote. O mascotinho. Eu tive uma experiência só num estágio meu em 2012, de ver esse tangencial funcionando. E qual que é a questão de recircular? Ela vai ser em função da tipo de filtragem que você quer. Vou tentar completar a pergunta. Vamos dizer que você quer uma filtragem 0,45 micra. Tem um visor bem bonito, você digita 0,45 micra, mas o vinho que entrou ali dentro, ele é muito turvo. Ou seja, ele não vai conseguir atravessar com facilidade essa 45 micra. E o sistema só vai deixar permitir sair líquido do tangencial com 0,45 micra. Então, ele precisa passar várias vezes por aqueles canudos para sair a filtragem que você planejou. Então, quanto mais recirculação vai ter, vai ser quanto mais difícil for o vinho para ser circular, que vai ser filtrado, e quanto mais rigorosa é a filtração que você quer. Então, se você programa lá para 50 micra e o vinho está limpo, quase nem vai recircular, vai passar tudo direto, porque a sua exigência de filtração é muito baixa. Então, num dia que eu estava acompanhando o processo, se colocou a filtração mínima, estava passando só 4.000 litros por hora. É terrível isso, numa empresa grande. É uma coisa que não... Pensando em 100.000 litros, isso aí não cabe, sem começar e terminar num dia. Então, eles já estavam vendo que você precisa preparar o vinho se você quer uma filtração mais fina no tangencial. Então, ele precisa ficar fazendo várias voltas até sair a filtragem que você quer. Vocês devem ter visto no trabalho aqueles canudos, né? E aí você pensar, se você quer filtrar muito, você precisa colocar mais colunas. E lá não tem assim, um limite. Se comprar um só com 3, é uma coisa. Comprar com 20 é outra coisa. Então, a capacidade da sua filtração e a necessidade de recircular é o nome da quantidade, é o número de cartuchos de cerâmica, que era no caso que tinha lá, que você vai comprar junto. Ficou confuso? Não, nesse artigo ele fala, inclusive, sobre alguns que são maiores, né? Alguns filtros tangenciais que são maiores, justamente porque se aumenta a superfície de contato, então você acaba tendo uma maior quantidade de filtragem. Então, tem uns que aumenta 150% a eficiência da filtragem. Então. No artigo fala um pouco sobre isso.
O grande problema dele no Brasil é o valor, ele é alto, e o outro problema que vocês podem ver um dia é assistência técnica e manutenção. Deve ter uns 10 no Brasil só, 10 a 15. Então é muito difícil a manutenção, quem sabe mexer nesse tipo, caso dá algum problema, e se quebra uma peça, as fotos que vocês mostraram foram todos equipamentos importados, então a gente tem problema sério de quando compra algo muito sofisticado, de ficar na mão depois. Uhum. Então, essa vinícola que eu fiz estágio, eles tiveram que desligar esse tangencial uma hora que a placa deu problema e usar aquele de placa que vocês mostraram, 40 por 40. Então, foi engraçado no dia, porque tem um filtro de 2, 3 milhões e foi usar um de 20 mil reais, que era o que funcionou, e filtrou o vinho. E você gastou uma fortuna do lado. Então, o grande ruim de você sofisticar o teu processo é que, às vezes, nós aqui não acompanha a assistência junto. E você se obriga a ter que ter equipamentos mais analógicos no seu dia a dia. William, sabe uma coisa que eu tenho dúvida? No final das contas, como montar esse quebra-cabeça dos processos para você escolher por uma metodologia ou outra, né? Tem uma questão de custo-benefício, melhor operação, baixa manutenção, baixa requerimento de assistência técnica, né? E aí eu queria saber, por exemplo, levando em consideração vinho branco e vinho rosé, qual seria a diferença entre você usar flotação e o filtro rotatório a vácuo? Para clarificação do mosto pré-fermentação. Clarificação. São dois processos altamente industriais, tanto a flotação como o filtro rotatório a vácuo. Coloca a imagem no rotatório a vácuo e vou explicar o porquê que ele é um processo altamente agressivo, inclusive. Você quer aquele vídeo? Eu quero a imagem do filtro a vácuo. Essa? Ah, peraí. Você tá vendo, não? Não, só você eu vejo. Mano, fazer café é mais fácil, hein? Filtrar café é bem mais fácil. Esse aqui? Essa aí. O filtro a vácuo, ele é um filtro não é indicado para vinho, ele é indicado para borra, para sedimento, porque nessa imagem aqui, a base do cilindro, é onde fica o vinho para ser filtrado. Ele fica numa bacia, como se fosse uma bacia. Ele fica altamente exposto ao oxigênio, não é vedado. Ele fica nessa bacia. Então, antes do processo que se faz, essa bacia se enche com água e se coloca a terra. Daí se liga o filtro a vácuo. Ele fica girando, no girar, ele fica em contato com o líquido da bacia embaixo, suga a água para dentro, a água é eliminada, e a terra vai ficando presa, formando aquela camada que vocês mostraram de terra. Depois que você formou essa precapa no vácuo, o vinho vai para essa bacia embaixo. E na medida que o filtro vai girando, que vocês mostraram no vídeo, ele vai sugando o vinho dessa bacia, levando para dentro do filtro e sai o vinho limpo. E a terra e o sedimento vai ficando preso na terra que formou a precapa, e você tem aquela guilhotina que vai cortando o sedimento. Então, durante todo o processo de filtração a vácuo, o vinho fica exposto ao oxigênio. E no vácuo há uma incorporação muito grande de oxigênio. Então, não é uma filtração indicada para vinho de qualidade superior, vinho de alta gama. É um tipo de filtro que eu só vi usar para vinhos mais simples e especialmente para a borra do vinho. Porque se vocês verem essas vinificações que nós fizemos, na borra que forma, tem líquido ali. A gente não dá bola porque é insignificante numa microvinificação. Mas imagina um volume grande, esse líquido que está dentro daquela borra é relevante. 1% de uma quantidade X de vinho é significante economicamente. Então, acaba acontecendo que você não perde nada em vinho. O que sai da borra é só um pó. Só o pó. Todo o líquido que está presente na borra vira um vinho de qualidade inferior. Então, essa é a indicação principal dele. No caso da flotação, ele é um processo também um pouco mais industrial, porque você tem que ter uma bomba, tem que ter um cilindro de gás para incorporar junto as bolinhas, bota uma gelatina junto, que é o mais comum. Ele é um processo para acelerar a decantação. É muito mais fácil subir
com gás do que esperar a gravidade descer. Ele é qualitativo já, ele não é um processo oxidativo, ele é qualitativo, mas a função dele principal é agilizar o processo de separação da parte sólida da parte líquida. Tá? Mas também ele vai entrar no diagrama da vinícola se você está apertado de espaço ou tempo. Você tem que agilizar essa... Vou tentar dar um número. Demora, vamos lá, é o volume da bomba. Uma bomba que faz 12 mil litros hora, que é uma bomba comum. Em 2 horas, você conseguiu flotar 24 mil litros. Após o término da flotação, passar todo o líquido pela bomba, 1, 2 horas, toda a parte sólida já está em cima do tanque. Então, depois, logo em seguida, você pode já separar a parte limpa da borra, em 2, 3 horas. Quando a gente faz a prática ali na escola, é de um dia para o outro, para esperar o frio com a enzima, uma bentonite para decantar. Então, isso é espaço, isso é energia do frio, isso é tempo. Então, dependendo de onde você vai trabalhar, não cabe essas 24 horas. Você precisa em 3 horas, está tudo resolvido. Entendi. Entendeu? É super rápido mesmo a flotação. Mas na questão de produção em menor escala, o filtro que mais se aproxima dos que vocês me mostraram para menor escala é o filtro por membrana, onde você compra o cartucho. Uma estrutura de aço inox dele costuma custar em torno de 10 a 15 mil. Que é esse aqui? Esse. E você pode modular ele, aqui é um só. Ou você pode colocar mais uns 2 do lado e deixar com cartuchos de micragens diferentes. Então você pode deixar um para uma filtragem mais grosseira durante o processo e deixar ali os próximos a 1 micra, 0,65, ou 2 micras, 3 micras próximo ao invase. Então eu acho que é o que atende na melhor realidade possível quem produz menos. Certo. Aqui, porque você... eu não sei que 1,2, 0,65, 0,45, eu não entendi o que era. Aqui é o 0,65, 0,45 é a micragem mínima da operação dele. Ah, tá. São os filtros absolutos, são os filtros microbiológicos. O custo do filtro depende da micragem. O elemento filtrante, a dimensão padrão dele é 30 polegadas. Isso dá uns 80 centímetros. O custo de um 0,45, que é o mais caro de todos, é em torno de 1.000 e pouquinho. Mas você pode usar mais de uma vez se ele não saturou a pressão. Acho que tem um reloginho de pressão em cima dele. Aqui, né? Ó. Então, quando chega ali 2 atm de pressão, ali ele acaba que não consegue mais, já está todo ele entupido. Mas os de 5 micra, 10 micra, 20 micra, que seriam filtros para usar durante o processo, eles são bem mais em conta. Vamos lá, R$100, R$200. E ele pode ser reutilizado também. E eu acho vantagem esse para pequena produção, porque não requer uma destreza muito grande do operador. Não tem que formar pré-capa, não tem que dosar nada, pode ir almoçar e voltar depois. E é com bomba? E é com bomba. Todos esses filtros precisam de pressão positiva, fazer o vinho atravessar o filtro. Então, o único que não existe bomba é a decantação. Todos eles têm que ter algum propulsor para fazer com que o vinho atravesse os poros. Por isso que tem um reloginho de pressão, porque tem que ter a pressão positiva para forçar a passagem do vinho através dos poros do filtro. Então, esse aqui é o que mais se aproximaria à realidade ali de produzir de pouco a médio. Depois disso que se pensaria ali, talvez, numa terra. Mas hoje eu vejo a terra muito mais a pessoa comprando ele por reduzir o custo ou porque o volume já é maior. Mas o custo é relativo, né? Vai lá fazer um filtro à terra e você fica preso a uma oxidação maior, ele é mais oxidativo também, e a uma operação mais exigente, né? E às vezes o custo, se o seu vinho vai ter valor agregado, ele é diluído no custo também. Se o seu vinho vai custar mais de 60, 70 reais, às vezes o investimento no filtro mais preciso, que bate menos esse vinho, acaba compensando. Então, eu acabo vendo essa forma de filtrar um meio termo adequado para produções pequenas. Já vácuo, terra,
Até o lenticular é muito grande também. Não vejo ele para produções de menor quantidade. Legal. Muito bom. Eu não tenho mais dúvidas. Obrigada. Pode, tem dúvidas? Não, acho que eu entendi. Eu tive bastante dificuldade para entender algumas coisas, viu, William? Tá, A gente tive que fazer bastante pesquisa, ler algumas coisas.